boa noite, telespectadores. Esse é um episódio inaugural do nosso podcast Saúde em Foco, aqui da Faculdade de Tecnologia em Saúde, FASaúde IACS. Nesse podcast, nós vamos abordar o tema de direito ambiental. Aqui conosco estão as minhas colegas Súrian Cruz, que é estudante do curso de Gestão Hospitalar da FASaúde e também coordenadora administrativo financeiro da Imunoclean. Do meu lado também está minha colega Solange de Matos, estudante do curso de Gestão Hospitalar da FASaúde e assistente administrativa. Meu professor Fabian Viegas, professor e pesquisador da FASaúde, e eu, Letícia Gabriela, estudante do curso de Gestão Hospitalar da FASaúde e executiva de vendas da MA Hospitalar. Nós vamos iniciar com o direito ambiental e a sua importância. Sol, diz pra gente um pouquinho sobre o direito ambiental. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então. O direito ambiental, ele é o quê? É um ramo de atuação jurídica que se preocupa com questões relacionadas à preservação do meio ambiente, instituído em um conjunto de regras e normas que zelam pelos recursos naturais, que seria a fauna, a flora, rios, edificações e o urbanismo, bem como as interações desses elementos com toda a sociedade. Vamos falar também do artigo 225, o artigo mais importante do meio ambiente. Todos têm o direito em meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem no uso comum do povo, essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Excelente, Solange. Bom, eu vou citar então um dos princípios, do direito ambiental, que é o princípio da precaução. Ele tem então o objetivo de proteger o meio ambiente. O princípio da prevenção, ele estabelece a vedação e intervenções no meio ambiente. Tem o princípio da prevenção, que tem a finalidade de evitar o perigo concreto, comprovado cientificamente, e tem o princípio também da precaução, com o objetivo, então, de evitar perigos abstratos, que não são comprovados cientificamente, mas ambos têm o mesmo objetivo, que é de condicionar, então, a ação humana, a prevenção do nosso patrimônio, que é o meio ambiente global, para os presentes e para as próximas gerações, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida para o nosso planeta. Boa noite, pessoal. Eu vou trazer para vocês um pouquinho quais são as principais leis do direito ambiental, então. Ele tem a Constituição Federal, Política Nacional do Meio Ambiente, as leis de crimes ambientais, também o Código Florestal, Lei dos Recursos Hídricos, tem também a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Estatuto da Terra, da Política Agrícola e a Lei Agro. Aproveitando esse gancho da política agrícola e a lei agro, eu vou trazer para vocês um pouquinho a diferença entre o direito ambiental, direito agrário e o direito rural. Então, é primordial a gente compreender a definição e as diferenças dessas áreas, O direito ambiental é uma ampla área do direito que busca regulamentar relações entre homens governantes e as empresas com o meio ambiente, trazendo a sua totalidade a fim de protegê-los. Já o direito agrário é um ramo jurídico que disciplina e estuda a relação do homem com as propriedades rurais, e ele tem o objetivo de buscar progresso social e econômico dos trabalhadores rurais. Já o direito rural, por sua vez, é conhecido modernamente como o direito do agronegócio e tem a sua base na Constituição Federal. E o objetivo dele é proteger a atividade agrícola. Gente, boa noite, ou boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui com relação ao direito ambiental. O artigo 225 da nossa Constituição diz que é um direito de todos e que todos devem e têm o dever de
conservar esse meio ambiente para não só a presente geração, mas as futuras gerações. Se nós buscarmos a ideia de que os próximos que virão têm esse direito de receber um meio ambiente adequado para a sua sobrevivência e subsistência, nós não temos o direito de acabar com esse meio ambiente. Pensando na questão de saúde, e aí vou chamar o pessoal que está nesse podcast, com relação à saúde, como vocês conseguem enxergar, e aí só provocando um pouquinho o pessoal, como vocês conseguem enxergar a importância do direito ambiental dentro da área da saúde? Bom, eu entendo que nós que atuamos na área da saúde diretamente e até mesmo indiretamente também, de forma assistencial falando, né? A questão do descarte de lixo ele é muito importante, então, para o nosso meio ambiente. É muito importante que a gente faça esse descarte, sabendo nós que dentro do hospital não é somente um lixo seco e um lixo orgânico, nós temos também resíduos corpóreos, nós temos o lixo infeccioso, nós temos agulhas, seringas, e executando esse descarte de uma forma correta, a gente proporciona mais qualidade de vida, né, para a geração futura. E eu aconselho todos os profissionais exercerem e tomarem ciência do quão importante é para que a gente possa estar levando, então, cada vez mais qualidade e saúde para a população. Acredito que na área da saúde agora, grande parte das instituições, não só do Brasil, acredito que mundialmente, buscam a sustentabilidade, né? E acredito que relacionando a tudo que nossa colega Gabriela trouxe, é o que a maioria das instituições hoje buscam, né? Sustentabilidade. Vamos seguindo essas orientações todas dadas pelas minhas colegas e que o futuro está aí, vamos juntos de mão dadas. Dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, a redução do consumo é um fator importante. Se nós pensarmos na questão de saúde, nem sempre é possível reduzir. Por exemplo, os remédios vêm numa embalagem dentro de outra embalagem. Se nós pensarmos numa seringa, ela vem numa embalagem. Se pensarmos num frasco de soro ou do que for, ele vem nessa embalagem. Ou seja, tudo isso é material que precisa ser consumido em função ou em razão desta pessoa que está sendo tratada, atendida. E essas embalagens são necessárias por uma questão de higiene, né, e de contaminação, evitar a contaminação. Em razão disso, algumas coisas se tornam não tão práticas, pelo menos a curto prazo. Vocês teriam alguma sugestão com relação a esse volume todo de embalagens que nós temos nessas questões, tanto de medicamentos ou produtos que são usados, insumos que são usados em hospitais ou clínicas, algum tipo de solução, além do descarte seletivo, óbvio, mas se vocês fossem, por exemplo, criar ou desenvolver esse tipo de insumo, que ideia criativa ou inovadora vocês poderiam sugerir? Vai que daqui a pouco tem alguma empresa da área da saúde nos ouvindo, alguma indústria, pensa, cara, essa ideia é bacana, por que eu não vou fazer desse jeito? Alguma sugestão? Acho que a partir disso as indústrias poderiam rever, né, repensar a forma de
produção e manipulação desses insumos, materiais cirúrgicos e hospitalares, enfim. Pensar, de repente, então, numa embalagem que seja biodegradável e reduzindo, então, o número de embalagens, né? Porque, bem como o professor falou, para um item, um insumo, muitas vezes nós temos de 2, 3, 4 embalagens para o mesmo produto. Então, talvez pensássemos, a indústria, né, poderia ficar atenta a isso e contribuir com o nosso meio ambiente, fazer essa redução de embalagens. Eu já percebo, com certeza, que com a fabricação de embalagens, como ela trouxe, biodegradável, acredito que já exista, mas trazer isso mais forte, de fazermos contratos com nossos fornecedores, de retornar essas embalagens, esse lixo seco, de alguma forma, para que isso se torne uma nova produção, que eles mesmos reciclem novamente essas embalagens, o papelão, né? Porque ele já vai, além da embalagem do insumo ali, próprio da seringa, ou o que seja, né, de um equipo, tem mais o papelão, muitas vezes os medicamentos têm os gelox, tem os isopor, tem N coisas, né? Grande parte delas recicláveis, e eu acho que isso de alguma forma poderia retornar para o fabricante, ou enfim, isso se tornar uma forma de sustentabilidade em questão desse lixo todo, assim, fazer uma separação mais seletiva, direto para o fabricante. Eu acho que talvez isso seria uma forma de conseguir reciclar ou fazer que isso se torne mais sustentável diante de tantas instituições que têm um consumo absurdo, né? Pois na área da saúde aí a gente pegar os dados e vários artigos, são os hospitais que produzem muito, muito lixo, assim, chega a ser absurdo. Então, eu acredito que fazer essa seletividade e retornar para uma nova fabricação seria uma das opções. Uma coisa interessante, ou um tipo de embalagem interessante, que a indústria de refrigerantes já usa, são as latinhas retornáveis, né? Porque essas latinhas de refrigerante são de alumínio. E esse alumínio é 100% reciclável. Então, do mesmo jeito que tu descarta, vem essas pessoas que muitas vezes nós não damos muita importância, mas que para eles isso é uma fonte de renda, eles catam essas latinhas, são devolvidas para a indústria, né? E eles recebem por essa devolução. Elas são desmanchadas, ou seja, derretidas, porque é metal, derrete e faz novas latinhas, ou seja, provavelmente hoje as latinhas que nós consumimos já são recicladas sei lá quantas vezes. E é uma forma bem interessante, porque no próprio processo, germes e outros contaminantes já são destruídos, porque tu precisa de um fogo em alta temperatura para derreter esse metal, e depois ele virar latinha de novo. Então, o que tiver de contaminante ali já morre. É um processo bem interessante. Será que daqui a pouco a indústria farmacêutica ou que geram produtos ou embalagens para a área da saúde não poderia pensar em algo desse tipo? Sim. Conforme os colegas falaram, realmente poderiam sim. É um retorno para a empresa, ou também como reciclar esse material, porque eu creio que tem alguns materiais de medicações que já estão sendo recicláveis, não tem aquelas cartelinhas. Eu faço isso já em casa, eu já faço essa reciclagem, eu já separo tanto as caixas, né, dos medicamentos, quanto as cartelinhas de medicamentos. Bacana. Pensando então um pouquinho na nossa legislação, foi citado há pouco o artigo 225 da Constituição.
E foi dito lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E uma das perguntas que a gente começa a imaginar, o que é o equilíbrio do meio ambiente? Porque a gente vê hoje enchentes, a gente vê o ar poluído, a água poluída, o alimento com uma excessiva quantidade de agrotóxicos, as queimadas, né? Enfim, o que é, ou o que vocês entenderiam por ecologicamente equilibrado? Alguma ideia, alguma... Eu acho que tudo é uma questão cultural também, né? E educacional, né? Porque além do descarte de lixo, as pessoas, além de saber descartar ali o lixo seco do lixo orgânico, o vidro, as pessoas, além de não separarem, elas não têm o trabalho nem de colocar no próprio lixo, né? Então, elas deixam na rua, que ocorre o entupimento dos bueiros, que é onde a gente tem essas enchentes que estão aumentando cada vez mais, né? A questão também dos carros, né? Acredito que, como a tecnologia está avançando muito, talvez a questão dos carros elétricos também fosse uma boa opção para a conservação do nosso meio ambiente e reduzir a poluição. E por aí vai. Não sei se vocês têm alguma sugestão referente a isso. Eu acho que isso tudo já engloba o aquecimento, traz, né, o assunto do aquecimento global, né, o desmatamento, entre outras várias coisas que tornam o meio ambiente desequilibrado, né? Hoje tu pensa em ambiente ecologicamente equilibrado, tu imagina as estações com as temperaturas que tu está acostumado, inverno, verão, primavera, outono, né? Hoje a gente se depara com um inverno com calor excessivo, né? E o nosso verão cada vez mais quente, assim. Inclusive, falando nesse assunto, a gente teve há pouco os calores absurdos, né? Aí no exterior, que relatam tudo isso que a gente traz sobre aquecimento global, sobre o descarte errado, né? Não nas lixeiras que acabam trazendo as enchentes, enfim. Hoje a gente tem um meio ambiente totalmente desequilibrado, né? Isso são ações humanas. A gente tem um conceito chamado pegada ecológica. Eu vou pedir para a Sol falar sobre esse conceito. A pegada ecológica, então, é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Expressada em hectares globais, permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Esse conceito nos dá aquela ideia de que o quanto nós precisamos para sobrevivência em termos ecológicos, aí alimentação, ar, água, alimento, né, durante um ano. A nossa pegada ecológica, ou seja, esse cálculo que se faz, seria essa quantidade necessária para essa comunidade sobreviver um ano. Ou seja, o quanto poderíamos ou deveríamos consumir para essa sobrevivência. Hoje, a nossa pegada ecológica está em 5 meses. Ou seja, 5 meses nós já consumimos o que deveríamos consumir num ano inteiro. Para ver o quanto a gente está degradando o meio ambiente em prol de um consumo que muitas vezes não nos traz retorno nenhum. É aquela coisa de eu quero ter mais mas não vai usar. Eu quero poder ter mais, que na verdade não precisa. Não é a questão de passar a necessidade. Não. É a questão de ter um consumo consciente. Se nós pegássemos da natureza, porque o nosso planeta ele é rico
em muitas coisas. Se nós pegássemos somente aquilo que fosse necessário, e não mais do que o necessário, ninguém passaria fome neste planeta. Mas nós pegamos muito mais do que é necessário, né? Justamente porque o ser humano ainda tem algo chamado orgulho e ganância, que acabam muitas vezes também indo para a parte da saúde. E trazendo um gancho com relação a isso, não sei se vocês também entendem dessa forma, quando se faz quando se tem uma negociação entre um plano de saúde e uma operadora de saúde, se estabelece lá o número X de dias que vai ficar internado, quanto de medicamento pode ser aplicado, enfim, vários itens que a tabela TUS nos diz, que é uma tabela gigantesca, que nos diz lá, item por item e tal, e aí se faz um contrato com relação ao valor que tu vai pagar para cada um desses insumos. No caso de remédio, muitas vezes, o sujeito precisa de 2 comprimidos. E a embalagem que vem 4. O hospital não pode usar aqueles 2 que sobraram num outro paciente. E, no entanto, não vão cobrar a caixinha toda, porque no contrato diz que são só 2, não são os 4. Isso acaba gerando muitas vezes um descarte desses remédios que não precisaria, porque talvez outra pessoa pudesse usá-los. E aí a gente vê então que boa parte dos descartes que nós temos, e vai lá para o meio ambiente, ou para ser incinerado, ou daqui a pouco para um aterro, esse remédio que poderia ser consumido por outra pessoa acaba sendo descartado. O hospital não pode usar, né? Usou o que era necessário, 2, os outros 2 não pode usar para outro paciente, né? Enfim, daqui a pouco esse pensar diferente à área da saúde envolve também a própria indústria de remédios. Essa indústria farmacêutica que busca, num primeiro lugar, o lucro, no segundo lugar, a saúde. Ela quer te vender mais remédios. E aí tu acaba, daqui a pouco, esbarrando. Olha só, a embalagem tem 4 e o médico prescreve 6. Aí tu vai comprar 2 caixinhas, porque uma vem 4 e tu precisa. E o que tu vai fazer? Em casa, o que tu faz com essas outras 2? Tu joga fora, tu guarda para uma outra ocasião, daqui a pouco, quando precisar, já vai estar vencido, já vai ter que jogar fora igual. Isso é um grande problema que nós temos, um dos grandes problemas que nós temos. Vocês teriam alguma ideia para a gente poder resolver esse tipo de questão? Eu acho que a indústria farmacêutica deveria ter esse conceito das procuras, né, e entrar no consenso, todas as farmácias, para diminuir ou para ver outra coisa, né, ou trazer assim outras embalagens com menos do quanto que é mais procurado, para fazer um estudo, para verificar se realmente eles conseguem, né, dentro disso, diminuir esses comprimidos para não ser descarte ou ver esses descartes indevidos. Infelizmente nós sabemos hoje que a nossa saúde ela não tem valor, né, e sim preço. E a indústria farmacêutica visa primeiramente a questão econômica, né? Nós sabemos que é uma das indústrias mais rentáveis do mundo, que é a farmacêutica. Então, como sugestão, eu diria talvez para confeccionarem essas medicações de forma individualizada, para que não ocorra nem o uso em excesso, inadequado, e também nem o descarte desnecessário, né, trazendo mais poluição química para o nosso meio ambiente.
Eu acredito que, diante do assunto abordado aqui, dentro de instituições e grandes hospitais hoje, eu acho que com uma boa gestão, por enquanto, a gente consegue gestionar isso com agendas inteligentes, que nada mais seria do que fazer o agendamento de pacientes de um medicamento em uso incomum, para que não haja esse descarte desnecessário, né? O uso, para que use, enfim, toda a miligramagem ou todos os comprimidos daquela cartela, né? A gente consegue fazer uma gestão de agenda em que se consiga utilizar. Eu acho que esse problema maior são para usuários fora de instituições, né? Em casa, como o professor trouxe. Tu deixa em casa e depois, muitas vezes, esse descarte é feito no teu lixo residencial, né? Muitas pessoas não levam até um lugar adequado, como farmácias, enfim. E acredito que essa ideia que a colega Gabriela trouxe seria uma opção. A indústria poderia fazer grandes produções para farmácias de rua, né? Individualizado, aí fazer a venda da quantidade de comprimidos necessários conforme a receita, a prescrição, e fazer uma grande produção em massa para instituições, né, para hospitais que já têm um consumo maior, mas que os gestores de hoje consumam, né, que tanto em medicamento químico, né, que de alguma forma ele afeta o nosso meio ambiente, se for em aterros, os nossos lençóis de água, né? Enfim, ele de alguma forma ele vai interferir no meio ambiente. Um exemplo bem interessante aqui em Porto Alegre é o Instituto Dunga. Eles fizeram uma parceria com uma rede de farmácias, se eu não me engano, H-Pharma, né? Ou Droga Raia, uma das duas. Não estou aqui fazendo divulgação da farmácia, até porque eles não precisam, né? Mas comentando de uma parceria bem interessante promovida pelo Instituto Dunga, em que aquele remédio que sobra na tua casa, tu ir até esta farmácia, né, ou uma farmácia da rede, e descartar lá. Porque tem muitas vezes pessoas que não têm condições de adquirir o remédio, a farmácia doa o remédio. Então, na verdade, a doação não é da farmácia, a doação é da pessoa que tem o remédio em casa, e em vez de descartar, porque, isso aqui eu não vou usar, dentro do prazo de validade, sim, né? E se for fora do prazo, eles têm um processo seletivo antes, aquilo que está bom e aquilo que não está, e aí eles fazem e vão, né, em vilas e postos de saúde e fazem esse repasse, que como quem doa é o cidadão, eles fazem um repasse, eles são só um centro, um local de centralização de doações, e as pessoas então, levando lá, eles separam isso e levam para postos de saúde para distribuição gratuita para a população que não tem condições de adquirir esse medicamento. É uma forma bem interessante da gente evitar que esse medicamento vá parar num arroio, num saco de lixo, né, ou dentro de um rio, né, ou seja, que seja simplesmente descartado, ainda podendo ser utilizado. A gente consegue também, desta forma, embora simples, ajudar a quem também precisa. Não necessariamente a gente precisa só ajudar com dinheiro. É como se faz. Tem esse pessoal que está na esquina, que vende bala, vende não sei o quê. Na verdade, aquele dinheiro ali não é bem para comprar aquela bala, comprar aquele produto que se não, paçoquinha, né? Mas é a doação que tu faz. Só que entrando num aspecto um pouco mais elevado, né, enquanto ser humano, a doação só tem validade quando ela é feita de coração.
doar porque os outros estão olhando, não, eu vou doar porque daí vão ver que eu estou doando, que validade isso tem, né? Agora, tu ir buscar uma ação de caridade, que não seja forma da gente poder ajudar. Se fosse remédio, se fosse comida, o que fosse, né? A gente vê muitas vezes esses remédios descartados, e às vezes, puxa, não só remédios, como algodão, pacote de algodão e outras coisas mais que são jogadas fora, né? Simplesmente porque não preciso mais, ou eu vou me mudar, ou enfim, qualquer razão que seja, e as pessoas descartam em vez de doar isso para alguém que pode usar. E nós temos na cidade vários centros e várias unidades de saúde que poderiam absorver. Mas aí entra aquela questão que é até onde o poder público está disposto a abraçar isto e fazer disso também uma ação social. E aí eu vou pedir para vocês falarem, antes da gente encerrar, né, um pouquinho sobre essa ideia. De ajudar no poder público. Que formas vocês acham que o poder público poderia ajudar nessa questão de saúde, de descarte, né, ou de medicamentos, a não ser esse exemplo lá do Instituto Dunga, né? Mas de que outra forma, talvez alguma política pública, ou uma sugestão de política pública, vai que daqui a pouco o secretário ou secretária de saúde do município ou do estado esteja ouvindo e pega essa ideia e diz, essa ideia é bacana, vamos implementar. Se vocês fossem dar uma ideia, uma sugestão, que sugestão vocês dariam? Pegando um gancho da tua ideia, eu acredito que as nossas UPAs, né, que hoje têm atendimentos até mais tarde, poderiam fazer essas coletas e aí dispor de uma avaliação farmacêutica, uma assistência de farmácia, né, para fazer a avaliação desse medicamento em um todo, para ver se está em bom uso, né, se está na validade, se não tem danos, seja na cartela, ou seja, o medicamento que for. Se estiver ainda em bom uso, depois da avaliação farmacêutica, poderia disponibilizar para a população que já procura essas UPAs e os postos de saúde, né, que já tem uma condição desfavorável, né, na sociedade, para que consigam acesso. E muitas vezes as nossas UPAs e postos têm uma grande falta de medicamento. Seria uma forma já de reabastecer e de prestar isso aí maior para a sociedade. Bom, o nosso tempo então chegou ao fim. Eu quero agradecer aos participantes desse podcast, minha colega Surian Cruz, minha colega Solange de Matos e o professor Fabian Viegas, com esse poço de conhecimento que sempre contribui muito com as nossas aulas, e eu, Letícia Gabriela. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo podcast.